Bom programa para vocês, boa tarde para você de casa. Informações aqui do Ninho do Urubu. Na verdade, uma informação que já está circulando desde ontem, né? A principal delas é que Berrio está suspenso pela Conmebol, não participa dos 3 próximos jogos do Flamengo na Libertadores. Mas esse é um problema que vai ficar para a semana que vem, porque por aqui está todo mundo extremamente focado no Campeonato Carioca. Diego disse que não adianta querer sonhar lá na frente e não olhar o que está pelo caminho. E o que está pelo caminho dessa vez é uma semifinal contra o Vasco da Gama. O Zé ainda está montando as peças, né, vendo como é que vai essa equipe. O que a gente viu hoje aqui foi um treinamento à parte para zagueiros que estavam Hever, que se recuperou da lesão. Estava também o Donati e o Juan. O Rafael Vaz ficou junto com o restante da equipe, né? E tem essa dúvida se depois dele ter ido tão mal no jogo contra o Fluminense, o Zé vai continuar mantendo o Rafael Vaz nessa equipe. O Márcio Araújo deve jogar de novo, porque o Rômulo continua fazendo um trabalho à parte, vai estar pronto só para o jogo da Libertadores. E o Pará, suspenso, não joga, chance para o Rodinei. E o Diego hoje falou o seguinte por aqui, que ele sabe da importância desse jogo e que espera que seja como foi o primeiro clássico entre Flamengo e Vasco dessa temporada, semifinal da Taça Guanabara, quando ele, Diego, fez o único gol do jogo. Eu espero repetir a vitória, né? Se puder marcar gol, se puder ser decisivo, melhor ainda. Esse tipo de jogo é muito bom de se jogar e nós estamos nos preparando para repetir, sim, aquele resultado. Nada além disso, né? Não vamos levar o histórico para campo, enfim, acho que isso não soma. Olha, e de forma politicamente correta, bem nos moldes do futebol que a gente está vendo e acompanhando hoje, o Diego deu um recadinho para o adversário do final de semana. Jogando numa equipe como o Flamengo, eu não vejo motivo para você criticar o adversário e querer se promover em cima dessa crítica e dessa provocação. Até respeito quem prefere ir por outro caminho, né? Usar certos tipos de provocação, eu acho que desde que seja saudável, mas, enfim, eu não vejo a necessidade, né, de falar mal, principalmente reconhecendo a grandeza que é o Flamengo. O Diego, concordo com o Diego, concordo plenamente com o que disse o Diego. Agora é o seguinte, dá uma olhada. Às vezes o repórter sofre, né? O Pascoal não sofre mais, porque o Pascoal, ontem começou a chover, você viu o mimimi do Pascoal. Não podia 3 gotinhas d'água, o Pascoal queria terminar a matéria. Mas vocês vão ver o que aconteceu hoje no Ninho do Urubu com a Daniela Boaventura, quando ela foi gravar uma matéria. Vejam só. E uma última informação, já que a gente está falando aqui de Maracanã, o pessoal aqui focado no Carioca, mas já tem ingresso à venda para Flamengo e Atlético Paranaense. 30 mil vendidos de uma carga total. 30 mil vendidos de uma carga total. De uma carga total. É a Escola Pascoal. Foi água, eu não vi direito a água. É a Escola Pascoal. A Daniela Boaventura não queria molhar o cabelo. Não, põe de novo a Daniela Boaventura lá hoje. Põe de novo. É legal isso aí. Os caras acham que repórter é só glamour, né? Olha lá. Mas não podia molhar o cabelo? Tá igual o Pascoal. A Daniela Boaventura e o Pascoal estão com o mesmo problema. Não molha o cabelo. Põe aí, produção. Vamos ver de novo. Olha lá. Já que a gente está falando aqui de Maracanã, o pessoal aqui focado no Carioca, mas já tem ingresso à venda para Flamengo e Atlético Paranaense. 30 mil vendidos de uma carga total. Saiu rapidinho. 30 mil vendidos de uma carga total. De uma carga total. O esguicho deve estar logo abaixo aqui do vídeo, né? Porque ela olha pra baixo. Eu não vou falar que eu achei legal pra caramba, porque eu não vou mentir, eu achei legal pra caramba. Agora, se é com o Pascoal, sai daqui dando piruetas. Molhou o pé, molha a meia. O Pascoal podia ser uma mangueira de bombeiro pra derrubar ele, né? Aquele jato, aqueles guichos. Como é que chama na sala? Ducha escocesa, né? Aquelas que der pra galera. É isso aí. Vamos ver, e você não respondeu ainda pros caras quem foi o marceneiro aí, daqui a pouco. Vamos ver quem tá mandando. Tá ruim no cabelo? Não, tá ótimo. Tá bonito, tá bonito. Você tem. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Daí, galera do Fox Sports. Beleza? Tudo bom? Meu nome é Manuel, sou aqui de Araranguá, Santa Catarina. Eu queria perguntar pro Sormani o que ele acha do Ederson, que é um jogador que eu particularmente gosto muito dele, só que ele se lesiona com muita frequência, né? Queria saber do Sormani se o Ederson pode voltar aí e fazer uma boa campanha para o Flamengo na Libertadores, ou se a carreira dele já está
O destino dele já é se lesionar e não jogar mais de alto nível, frequente. O Pascoal manda um abraço para Araranguá, Santa Catarina, está fazendo aniversário hoje. Hein? Valeu, sou muito fã de vocês. Abraço. Olha, um abraço para você, parabéns para você. O Pascoal, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, pediu folga, porque como ele ontem comentou, Chapecoense, Atlético Nacional de Chapecó, Pascoal está em Floripa, descansando. Quem tem boiada, tem boiada. Amigo do chefe, né? Peixe é peixe. Responda aí, nosso Tá em amigo. Jurerê, é verdade? Acho que é Manuel, acho que é Manuel. Manuel. Né? Foi pro céu. Um abração pro Manuel. Sinceramente, Manuel, o Ederson nunca jogou no Flamengo que se imaginava que ele pudesse jogar. Que ele chegou da Itália, jogava no Napoli. Na Lazio. E se imaginava que ele pudesse chegar aqui no Flamengo e jogar um bom futebol. E não aconteceu absolutamente nada. Para piorar, ele ainda se lesionou. Não se recupera. Gente, já faz 9 meses. 9 meses que o Ederson tá machucado. Ele tá em recuperação. Quando ele estava começando a evoluir no Flamengo, levou aquela entrada do Fagner, se eu não me engano, no jogo contra o Corinthians. Isso. Teve aquela lesão grave e ele teve histórico de lesões que é terrível. Ele é muito bom jogador. Se eu fosse o dirigente de um time mediano do Brasil, que necessitasse de um camisa 10, eu investiria nele, que ele é um cara que, olha, é muito bom jogador mesmo, só que tem esse parênteses aí, se lesiona demais. Então eu quero indicar o presente dele isso daí. Ó, esse carro é um carrão, esse carro é bonito, esse carro tá em capa de revista, mas ó, o problema é que ele não anda, ele vive na concessionária. Vamos encerrar a carreira do Ederson. Acabou a carreira. Amigo, presentão de grego. Então vamos marcar aqui vamos encerrar a carreira do Ederson. Vamos acabar com a carreira do cara. Vocês entenderam a indicação dele? Índice Palmômetro, quem acha que o Mano agora ganhou de 7-1 da Alemanha? Quem acha agora que o Cassino foi super bem? Vamos encerrar a carreira do Ederson. Ederson, eu quero no teu jogo de despedida, viu? Eu dou o pontapé inicial. Não, só um minuto. Eu não falei pra encerrar a Vocês carreira. estão encerrando a carreira do cara. Peraí, no momento eu acho que você não soube interpretar. Mas eu se fosse Eu não dirigente disse de algum isso. clube mediano que necessitasse de um camisa 10, eu investiria. Eu correria o risco. Eu correria o risco. Você compraria um carro batido, um carro que quase deu PT? Compraria, se ele não der problema. sim. Se eu falar lá com o Mauro do Galpão, lá em Interlagos, ele falar, o Rodrigo Cassino, o carro tá legal. É a mesma coisa, não é javarada. É a mesma coisa, o médico chega e fala, o cara tá inteiro, põe o cara pra jogar. Se o meu mecânico falasse de qualquer carro, eu andaria com o carro. Mas aqui não é carro, que não é mecânico, Mas quem falou foi ele do carro, fui eu. Mas você tem que ter o fiz uma discernimento de falar, analogia. não vou comparar um carro a um ser humano. Não, mas ele comparou, eu tô indo na dele. Olha aqui, Vocês cuidado, me né? induzem as coisas, Flávio, me defende, Flávio. Que defesa que tá pedindo ajuda pros universitários, se garante? Lógico, pô. Olha Pedindo arrego pro Flavinho aí que faz. Eu vou chamar uma enquete aqui no Twitter. E antes que me vocês, metendo na tua pergunta, antes que me vocês mal. gritem, xinguem, calma. Eu vou botar a enquete e depois eu explico Eu por quero quê. falar sobre isso aí. Você não vai falar nada. Minha Você tá bola falando pra caramba. minha bola Espera, tá até torta. espera. Põe a enquete aí. Calma que eu já vou explicar o motivo. Quem é o verdadeiro campeão brasileiro de 1987? Hashtag FSR Flamengo, hashtag FSR Esporte. Vou pedir para vocês só votarem, daqui a pouco vocês vão discutir, eu vou falar o porquê. Zé Eduardo, Flamengo ou Esporte? Flamengo. Jomes, Esporte. Sormani, Flamengo. meu menino, Flamengo. Cassino, Flamengo. Rodrigo Bueno. Brabo. Rodrigo Bueno no Rio de Janeiro, Flamengo ou Esporte? Esporte. Esporte. E você? Eu não posso votar o Michelete proibido. Mas se pudesse, você votaria em quem? Eu votaria, eu acho que o campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. Agora é o seguinte, tem uma notícia hoje, da 5 de abril, 15 para as 11, quer dizer, agora há pouco, no Globoesporte.com. O imbróglio envolvendo o Campeonato Brasileiro de 87 vai voltar a julgamento no Superior Tribunal Federal, o STF. O ministro Luiz Roberto Barroso acatou recurso do Flamengo de agosto do ano passado. Na ocasião, o próprio havia interrompendo a análise do caso. As informações são do jornal O Globo. De acordo com a decisão, os ministros de primeira instância do Supremo votarão a admissibilidade do recurso do Flamengo. Nesse caso, além de Barroso,
votam os ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Marco Aurélio Melo e Alexandre de Moraes. O recurso do Flamengo foi contra a decisão do STF de proclamar o esporte campeão brasileiro de 87. Na ocasião, o time carioca conquistou a Copa União, mas se recusou a participar ao lado do Inter de um quadrangular final com o Sport e Guarani, primeiros colocados no módulo verde. Caso se abra julgamento, será julgado se o Flamengo também é campeão ao lado do Sport. Sormani, por que o Flamengo, para você, é o campeão brasileiro de 87? Porque os principais times, a elite do futebol brasileiro, jogou exatamente no módulo em que o Flamengo se encontrava. A série onde está o módulo, onde estavam Sport e Guarani, era um módulo, amarelo, era uma espécie, né, de uma série B. Era uma espécie de série B. Isso. Né? E o módulo amarelo, que era o módulo que onde estava o Flamengo e os times de elite, era a série A. Aí no final, a CBF queria o cruzamento desses dois módulos para se apurar, no final não, desde o começo. Exatamente. Para se apurar o campeão brasileiro. E evidentemente, o Flamengo optou ali como vencedor desse modo e não jogar não só o Flamengo, mas foi o Internacional também que foi vice-campeão. Também não vamos jogar. Acabou. Então, e para isso, para determinar, se fosse esse cruzamento para você determinar sei lá, o campeão da xícara vermelha, tudo bem. Agora, para se apurar o campeão brasileiro, não fazia o menor sentido. O Flamengo se negou, o Internacional também se negou, e por isso eu acho que o Flamengo é o campeão brasileiro. Flávio Gomes, por que o Sport é o campeão brasileiro de 87? Porque primeiro que o que estava combinado é que haveria o cruzamento. Segundo, o seguinte, a Copa União, ela foi um campeonato que não respeitou critério técnico algum para a composição do grupo que ia jogar. Tanto que o América do Rio, que havia sido terceiro colocado em 86 no Campeonato Brasileiro, não foi convidado para disputar a tal da Copa União. A Copa União foi um torneio organizado pelos clubes, a CBF teve problemas mil para conseguir organizar um Campeonato Brasileiro, era muito problema de tapetão e tudo mais, e a organização da Copa União ficou na mão dos clubes, de alguns clubes, o tal do Clube dos 13, que acabaram fazendo convites para que as equipes disputassem a Copa, esse módulo, o principal módulo, que foi por convite. Houve um campeonato montado por convites, não houve nenhum critério técnico que contemplasse o resultado do ano anterior. E como estava combinado desde o início, que já que era assim, tem que ter convite de um lado, critério técnico do outro, vamos fazer um cruzamento para apurar o campeão, e o Flamengo e o Inter não quiseram, então o Flamengo e o Inter abriram mão de disputar o título brasileiro. Para mim, o Sport é campeão por causa disso. Então, vamos lá na Arena Corinthians, esqueci de perguntar para o meu amigo Felipe Facincani, para você, quem é o campeão? Olha o timaço do Flamengo, olha, Zinho, Zico, Renato, Bebeto, Ayrton, olha o timaço. Ô Felipe Facincani, quem é para você o verdadeiro campeão brasileiro de 87? Estou com o Flávio Gomes, é o Sport e pelo critério técnico. Olha, eu estou de total acordo com o Flavinho, a explicação dele não deixa qualquer tipo de dúvida. Estava combinado que o módulo, entre aspas, colocado de segunda divisão, que não era de segunda divisão, era um módulo por convite por segundos interesses, claro, que esse módulo cruzaria no final, tanto com o Flamengo como com o Internacional, que se recusaram a jogar, até com medo de arriscar esse próprio título iminente que acabou aí dando todo esse chabu no futuro. Agora, tem uma outra questão em cima disso. E uma outra coisa, Sormani, em 86 o Guarani foi vice-campeão brasileiro e era um dos principais clubes do Brasil. O Guarani merecia estar nessa lista também de Flamengo, de Internacional, de todos os outros clubes dos 13, evidentemente, que estavam envolvidos nessa disputa. Portanto, como é que o vice-campeão do ano anterior não está na Série A do ano seguinte? Vamos colocar numa adaptação à temporada atual. Então, isso para mim já é completamente fora de cogitação de que o Flamengo se autoproclama campeão brasileiro. Sem contar também que em 2000... o Vasco, então, não pode ser campeão, né, da Copa Jovem Lanche, porque o módulo foi disputado com equipes menores e o São Caetano foi a final, que era uma equipe provinda de um módulo inferior aos que estavam os clubes, entre aspas, chamados da Série A naquela ocasião. Então, tem muita confusão nesse assunto. Se o Vasco é campeão da Copa Jovem Lanche em 2000, obviamente, então, que o Sport tem que ser o campeão de 87, porque o Vasco cumpriu o regulamento à risca naquela ocasião, mesmo com todos os problemas da decisão, e em 87 o Flamengo não cumpriu o regulamento até o final. Olha, um detalhe só, algumas curiosidades. Os dois campeões... Falei do América, esqueci do Guarani. Os dois campeões rubro-negro, os dois tinham meias chamados Zico, o Sport tinha o Zico, que era um meia,
O Flamengo, óbvio, o maior de todos, o Zico. E olha quem é o zagueiro ali, o terceiro. Sabe quem é, né, meu menino? Quem que é? Meu parceiro, meu vizinho, Estevão Soares. Estevão Soares. Técnico da Portugal. Agora, o Leonardo novinho de tudo. Fábio Sormani, por que você interpelou Felipe Facincani? Não, porque ele tocou num assunto que, de fato, pouca gente tem coragem de tocar, entendeu? O Flamengo se pelava de medo de enfrentar o Sport. Porque o Flamengo tinha um time fraco, não tinha ninguém expressivo, ganhou o principal módulo, tinha o Zico. Então o Flamengo se pelando de medo. O Facincani tem razão. O Flamengo estava se pelando de medo de enfrentar o Sport. Porque ele falou isso. Não, ele não falou isso. Porque ele ficou com medo de colocar em disputa se pelando, o torneio que ele tinha vencido. Gente, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. O Flamengo ganhava do Sport naquela época jogando de costa. Por que não jogou? De costa. Pelos motivos... Gente, não tem motivo citado nenhum. Eu só gostaria de ter sido avisado dessa matéria antes. Só isso. Não tô tentando ler. Porque eu já não me lembro de muita coisa, pô. Mas eu lembro. O Facincani tem direito a responder Fábio Sormani. Não, para mim o Flamengo se recusou a jogar contra o Sport e contra o Guarani esse módulo para não arriscar a conquista da, entre aspas, chamada primeira divisão como internacional. E também porque alegou naquela ocasião falta de datas, o que para mim não é justificativa. Olha aqui, olha, a escalação do Flamengo aí, ô Facincani, que o Sormani falou, você falou que o Flamengo tinha medo de jogar contra o Sport, ó. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. O Leandro que é o maior lateral direito que eu vi jogar na vida, que estava jogando na zaga. Com o joelho ruim. Andrade, Ailton e Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Facincani. Timaço, time fantástico, time que não precisaria ter qualquer tipo de atitude negativa em relação a qualquer adversário, muito pelo contrário. Esse time do Flamengo foi uma das maiores e mais fortes escalações da história do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Ô Cassino, por que o Flamengo, na tua opinião, é campeão de 87? Então, Benja, eu fico bem à vontade para falar desse assunto, porque eu li muito sobre isso e há pouco tempo atrás eu fui numa loja famosa, que eu não vou falar o nome, e comprei um DVD que conta a história da Copa União. E tanto o Sormani quanto o Flávio, eles citaram que o combinado desde o começo da Copa União era esse cruzamento. Por esse DVD que eu assisti, não era desde o começo combinado. Esse negócio ficou meio sendo empurrado pela barriga, ou com a barriga, né, que fala? Empurrado com a barriga, para ser resolvido depois, quando acabou a Copa União, um famoso dirigente do futebol brasileiro, tá nativo até hoje, chegou e falou, não, vai ter que ter cruzamento. Aí ele traiu, entre aspas, o movimento do clube, dos 13, que foi quem não vou falar, porque eu não tenho medo de falar essas coisas. Ele, entre aspas, traiu o clube dos 13, ele falou, não, vai ter que ter cruzamento, quando todo mundo falava que não tinha que ter o cruzamento. E aí, houve a determinação da CBF para ter o cruzamento do campeão do módulo verde, que era a primeira divisão, que seria o Flamengo, contra o segundo colocado da segunda divisão, que foi o Guarani, teria que dar isso para depois sair a decisão. Então a única coisa que eu questiono nessa história é isso. Não estava combinado, documentado desde o início que teria que haver o cruzamento. Empurraram essa história com a barriga e na hora H chegaram e falaram, olha, vai ter que cruzar. O Flamengo falou, gente, nós jogamos aqui o campeonato. Passou na principal emissora do país. Tinha álbum de figurinhas. Ninguém assistiu módulo verde. Tudo bem, era uma baita sacanagem com o Guarani, uma baita sacanagem com o América, porque foi o Guarani, também com outros, porque o Guarani foi o segundo colocado do brasileiro e o América acabou sendo o terceiro colocado do brasileiro do ano anterior. Mas, gente, o Flamengo ganhou. Só para terminar, um jogador só desse time do Flamengo não defendeu a seleção, que foi o Ailton. Os outros, todos os jogadores defenderam a seleção brasileira. Só um detalhe, o modo que era a primeira divisão amarela. Flávio, Betão, Estevão, meu vizinho, Estevão Soares, Marco Antônio e Macaé. Rogério Ribamar, que depois veio jogar no Corinthians, é Ribamar, né? A troca do Neto, do Palmeiras. Rogério Ribamar e Zico, é o Zico, é outro também. Zico, Robertinho, Nando e Neto. Agora o Rodrigo vai falar, porque é o Rodrigo Bueno do Esporte, o Mano vai falar. Rodrigo Bueno, por que na tua opinião é o Esporte o campeão brasileiro de 87 e você em casa nos assistindo, vote no Twitter. Tá rolando uma enquete que está pegando fogo. Põe uma parcial aí, a enquete pegando fogo
no Twitter quem é o verdadeiro campeão brasileiro de 87. Tá pau a pau ali, é empate técnico quase ali, ó. Flamengo, 50%. Eu vou dizer pra você, Flavinho, se bobear, tá aí. Tem tudo para passar o número de hashtags de Neymar e Maradona. Porque essa é uma polêmica longa. Quem disputou a Libertadores são os dois. Rodrigo Bueno, por que para você o Sport é o campeão brasileiro de 87? Olha, tem que ter coragem para dizer que o Sport foi campeão de 87 morando aqui no Rio de Janeiro. O pessoal aqui do lado, aqui a Flafox, aqui o pessoal já está querendo me pegar por conta dessa opinião. Muita gente já contou boa parte da história, os dois lados. A questão é o seguinte, o único campeonato brasileiro até hoje na história que foi decidido na justiça, que foi transitado em julgado uma decisão, é 87. E mais do que a CBF, mais do que os clubes, a justiça do nosso país. E eu quero acreditar que a justiça é soberana. Ela pode cometer falhas, mas ela julga as coisas. Já decretou. O Sport é o campeão de 87. O Flamengo está tentando ainda, numa luta meio que inglória, recorrer. Mas até o ministro, que é flamenguista, deu ganho de causa para o Sport. Já aprova o Sport. Não tem como tirar esse título do Sport. Isso é ponto, isso é fato. Você pode falar campeão de direito ou campeão de fato. O Sport cumpriu todas as regras. Ele obedeceu religiosamente o regulamento de 87. Ele não tem culpa de muita coisa. Da crise do futebol brasileiro na época, do caos da CBF, da organização do Clube dos 13 que foi elitista, barrando Guarani, América e outros times. O Sport cumpriu o que lhe determinava. Entrou em campo quando tinha que entrar, portanto ele foi o campeão legítimo de 87. O que algumas pessoas podem discutir se o Flamengo mereceria também ser conjuntamente o campeão de 87. O Sport não quer isso. Talvez o Sport pudesse aí, num gesto aí, querer dividir o título, mas eu acho que não vai fazer, não fez até hoje, não vai fazer agora. O Flamengo tinha o melhor time de 87. Se a pergunta é quem tem o melhor time de 87 ou quem teve o melhor time de 87, é o Flamengo, é uma seleção, é um timaço, um dos melhores times que eu vi jogar. Mas, sendo correto, jornalista, ou apelando para a lei, para a justiça, algo maior, não tem como tirar esse título do Sport e não adianta. O Flamengo não vai conseguir reverter isso na justiça. Já foi até transitado em jogar dessa questão. A gente fica como numa vitrola, repetindo a mesma música, repetindo, e os fatos são os mesmos, não mudam. E o cara que assinou, o Cassino não falou, é o Eurico Miranda, no começo do campeonato. Quando começou o campeonato... Não, viu, Rodrigo? Foi no começo, sim, Cassino. O campeonato começou... Ainda não estava acertado o cruzamento, mas logo com poucos dias, poucas semanas da competição, comecinho da competição, o SBT transmitiu o módulo com os times menos populares, enquanto que a Globo ficou com... Olha o Zico levantando a taça aí. A gente está passando as fotos. O Flamengo não levantou a taça das bolinhas, que era a taça referente ao Campeonato Brasileiro. Se a gente vai passar a foto, vai ver o Zico. Olha lá, essa taça, se eu não me engano, quem entregou foi a revista Placar. A Placar, que era parceira, como a Globo era. Então o Flamengo não levantou a taça das bolinhas em 87. Ele foi campeão, deu a volta com essa taça oferecida pela Placar, que era parceira. Então, oficialmente, o Flamengo nunca foi campeão. A CBF nunca reconheceu. O Ricardo Teixeira, muitos anos depois, tentou reconhecer por uma manobra política, não conseguiu porque ele esbarrou na justiça. Então não tem como não dar esse título para o Sport. O título de 87 é do Sport. Agora, se aparecer alguma outra coisa para dividir o título, para transformar o Flamengo em campeão de 87, eu não sei. Eu acho que já passou tanto tempo, o Flamengo já tentou e não tem nada que vai mudar essa história. Olha, e só para lembrar que em 88, quem disputou a Libertadores, em 88, salvo engano, foram Guarani e Sport. Não, salvo engano não. Foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. Deixa eu só dar um detalhe aqui. Não, e o Mano vai falar. Você vai falar também que o Mano está esperando. O Mano não falou. O Mano vai falar. Só para lembrar, o treinador do Flamengo era o Carlinhos Violino, saudoso. O treinador do Sport, naquele ano, foi o Leão. Menos na partida final, que o Leão tinha ido embora já, foi Jair Pisserni. Achei que era o contrário, mas não, tem razão. É o Leão que assumiu. Tem razão. Por que, na tua opinião, meu menino com a testa franzida, que nem o Sharpei, nem o Flamengo botox dá jeito agora. Já foi. Não, dá, mas vai gastar uns 18 pau só na testa. Deixa eu te falar, por que o Flamengo é o campeão brasileiro de 87 pra você? Beija, antes de mais nada, a discussão vasta e todos apresentaram bons argumentos aqui, tanto os prós quanto os contra. Mas a situação é a seguinte,
Imaginem hoje, em 2017, Luverdense, ABC de Natal, CRB, os times que compõem a Série B. Campeão da Série B e o Palmeiras ou o Flamengo campeão da Série A. Você pega e fala, o campeão da Série B vai ter que jogar com o campeão da Série A. E se o campeão da Série B vencer, ele é o campeão brasileiro. Não é o mesmo um regulamento absurdo, Flavinho. É um regulamento absurdo e esdrúxulo. E me então espanta muito, então imagina assim, o senhor. Que vem, o senhor vai entender, só um minutinho, então só um minutinho. O senhor vai entender, me surpreende muito a sua posição, Flavinho. Por quê? Porque ontem o senhor disse o seguinte, eu sou a favor de transgredir regras, de transgredir leis, quando você entende que é absurdo ou quando você não concorda com aquilo. Flavinho falou isso? Falou ontem. Então, o Flamengo, no entendimento dele, era um regulamento absurdo e ele se recusou a jogar com o time que estava no módulo inferior. Mano. Então, o senhor, seu Flávio Gomes, deveria defender o seu ponto de vista também no futebol. Porque o Flamengo ele fez o que o senhor propôs, só que lá em 87. O senhor, quer dizer, foi na onda do Flamengo. Quando coube ao senhor defender esse tipo de raciocínio hoje, em 2017, o senhor defendeu. Agora, em 87, quando o Flamengo teve o mesmo raciocínio que o senhor teve ontem, o senhor vai lá e critica o Flamengo dizendo que é um absurdo, que o campeão é o esporte. Pela sua ótica, o campeão deveria ser o Flamengo. Meu, que orgulho do meu menino, meu. Por quê? Meu, foto do meu menino. Peraí. Que orgulho. Agora, obrigado. Índice palmômetro. Obrigado. Quem acha... falar, né? Calma. Não, o senhor não pode. Quem acha que o Mano tá com a razão, aplauda de pé. Não precisa, De não pé. precisa. Não, me recuso. Eu agradeço, mas me recuso. Quem acha que o Flávio Gomes está com a razão, Obrigado, sente e fiquem calados. Não, peraí. Você tem razão, nós temos que ficar em pé. Se quem acha que o Flávio Gomes está com razão... fica calado. Não, sente e fica calado. Quem acha que ele tem razão? Exatamente. Ele falou o contrário. Você entendeu? Você falou o contrário. Bom, fala, Flavinho. Olha, É claro que eu sou a favor de transgredir em alguns momentos, sim. Agora, pera um pouquinho, mas se você deixar eu falar, eu não falei nada, só falei, Ele sentou aqui, tinha um prego ali na cadeira. O problema maior dessa Copa União é o seguinte, a Copa União foi um torneio, como o Rodrigo explicou, foi um torneio privado, digamos assim, organizado pela TV Globo, pela Coca-Cola e pela revista Placar. Tanto que no centro dos gramados, em todos os jogos da Copa União, havia o logotipo da Coca-Cola. Todos os times, a exceção eu acho que era o Flamengo, porque o Flamengo tinha um contrato muito grande. O Palmeiras no primeiro ano também, tinha com a Argir. Corinthians só Calunga, Flavinho. Era Flamengo e o Corinthians, exceções com os patrocinadores. O Inter também, Rodrigo. O Inter era clube, se eu não me engano. O resto, quase tudo era Coca-Cola. O Grêmio mudou a cor da Coca-Cola na camisa, passou a ser preto e tudo mais. Então, por que a Placar encampou esse torneio? Era uma revista dirigida pelo Juca Kfouri, que sempre defendeu o torneio de pontos corridos, com menos clubes e tudo mais. Acontece que, para a formação desse módulo verde, houve uma série de arbitrariedades. Você não pode tirar o vice-campeão do ano anterior e o terceiro colocado. Essa ideia que você falou, esse negócio de você cruzar módulos hoje, tá bom. Então seria mais ou menos como... Vamos fazer o módulo principal, mas vamos tirar o Atlético Paranaense, vamos tirar o Santos, que chegou em segundo, e vamos tirar, sei lá, alguém... Para colocar o Fluminense, que chegou em 18º, e o Flamengo, que chegou em 17º. Não se faz isso. Então, a constituição do grupo do módulo verde foi absolutamente elitista, não respeitou critérios técnicos, respeitou apenas o desejo dos grandes clubes brasileiros e da TV Globo. Então, como se partiu de uma injustiça monstruosa técnica, eu estou falando técnica, né? Não dá para considerar esse torneio um torneio brasileiro. Começou tudo isso por uma falência financeira da CBF. Não teve nada de elitista. Os caras levaram em consideração o ranking da CBF. Se declarou incompetente para administrar um campeonato brasileiro. Ranking do quê? E aí, 3 times foram convidados. E aí criou o Clube dos 13 em cima dos Clubes dos 13 mais políticos. Que era para virar uma liga, que não virou. Hoje eles organizaram. Tanto é que o módulo amarelo tinha outro número. Era Roberto Gomes Pedrosa. O Mário Sérgio estava no Bahia. Desculpa,
Desculpa, e tem mais um detalhe. E o que acontece? É uma espécie de procurador, que era o Eurico Miranda. O Eurico Miranda foi lá, depois assinou em nome do Clube dos 13 que haveria o cruzamento. Exato. E os caras não aceitam. Mas era o cara que falava em nome do clube. Os clubes entenderam que o Eurico Miranda não era o representante legal daquele movimento. Então, a questão só pediria a você. Ele teria poder. Ele era nomeado. Ele teria poder para assinar ou não? Essa é a questão. Um pouco mais de educação, porque ninguém aqui está faltando com respeito com você e você está faltando com respeito com muitas pessoas. Eu só pediria isso da sua parte. Todos os pensamentos são bem-vindos, ok? Mas, por favor, pare de gritar, de se exaltar e de ofender seus companheiros de trabalho. Seus amiguinhos. O Flavinho, o Ângelo Brum, fala aqui, ó. Ô, Beija, pergunta pro Flavinho. Não, vamos falar, querido. O Ângelo Brum fala assim, pergunta pro Flavinho se quem foi rebaixado em 86, como pode ser campeão em 87? Porque ele falou que o Sport foi rebaixado. O Sport foi rebaixado em 86, de cabeça assim, só chamando o PVC. Rodrigo Bueno, você que tem memória de elefante. O Sport tinha sido rebaixado em 86, eu não lembro. 86? Bom, 86 foi o último campeonato daqueles monstruosos. Nem tinha. Não tinha rebaixamento. Não tinha rebaixamento. Deixa eu explicar isso. Não tinha? Não tinha. Então, o campeonato, o que classificava os times para o campeonato brasileiro era o desempenho deles nos campeonatos estaduais. Regionais. Exatamente. E não tinha rebaixamento. Não existia rebaixamento. Eu não sei a partir de quando que começou o rebaixamento. O turno e retorno por pontos. Não. Antes já tinha. Os caras estão falando que foi rebaixado sim. Em 86. Vamos ver aqui o campeonato brasileiro. Produção, checa aí, produção. Então, os campeonatos regionais eram classificatórios para o campeonato brasileiro. Em relação ainda à Copa União, estava dando uma lida aqui agora, fui pego de surpresa. Foi aquilo que o Savoia falou. A CBF estava numa crise, mas estava numa draga danada. Ela disse o seguinte, não tenho condições de organizar o Campeonato Brasileiro. O que os clubes fizeram? Bom, então vamos organizar nós. Eles criaram o Clube dos 13, entraram pegaram como parceiros essa empresa de bebidas, a Coca-Cola, a TV Globo, eu não me lembro se a revista Placar estava no meio, não me lembro. E eles criaram um campeonato com 16 equipes e não com 28, como era anteriormente, porque segundo eles precisava ser um campeonato rentável e não dava para ser com 28 times. O que eles fizeram para escolher os 13 times? Pegaram como base o ranking da CBF, desprezaram o campeonato passado. É um critério. O Flavinho discorda. Respeito a opinião dele. Alguém pode discordar? Posso, respeito também. Mas é um critério. Já que a CBF estava mergulhada em crise financeira profunda, em função de campeonatos que não eram rentáveis e que estava levando para o fundo do poço todo mundo, os caras reuniram e disseram, gente, é o seguinte, a elite está aqui, a elite tem que jogar. Então fizeram isso e convidaram 3 equipes. E essas equipes convidadas, além dos 13 melhores ranqueados, foram Coritiba, Santa Cruz e Goiás. Isso. E aí foi o que o Savoia falou. O atual presidente do Vasco, Eurico Miranda, assinou, que ele representava, né, um documento na CBF dizendo o seguinte, aceitamos, ele em nome do Clube dos 13, aceitamos esse cruzamento. Só que isso não foi discutido internamente. Mas quem é o presidente do Clube dos 13? O Carlos Miguel Aidar. Só que ele não era... Só que essa questão não teria sido discutido internamente. Então, como é que ele foi lá na CBF assinar um documento dizendo que haveria esse cruzamento, sendo que o Módulo Verde, o Clube dos 13, não discutiu isso? Bom, foi o que o Savoia acabou de contar. Por isso gerou esse impasse e os times do Módulo Verde, Flamengo e Internacional, campeão e vice, se recusaram a jogar com o Sport Guarani. Ô Facincani, teve rebaixamento em 86 ou não? Não teve, eu tô vendo aqui. Não teve. O Coritiba, se eu não me engano, foi... Facincani! Bem, já é o seguinte, em 86, o rebaixamento ele existiu, mas não foi cumprido para 87 pelo seguinte, o campeonato de 86, o brasileiro, ele foi dividido em 4 fases e na primeira fase
os clubes eram divididos em grupos, evidentemente, e os últimos colocados desses grupos estavam automaticamente rebaixados. Na primeira fase, obviamente, não passariam para a fase seguinte. Só que um desses rebaixados foi o Botafogo. E como o Botafogo formava o Clube dos 13 e com a incapacidade da CBF de fazer o campeonato no ano seguinte, e como o Clube dos 13 foi quem organizou a Copa União de 87, portanto, não houve o rebaixamento, ele não foi cumprido e automaticamente todos os clubes puderam disputar a Copa União em seus devidos módulos e, no caso, terminou dessa forma que a gente está discutindo até agora, com o Flamengo e Internacional campeões do módulo principal do Clube dos 13, com o Sport e também o Guarani como campeão e vice, respectivamente, do módulo anterior. Bom, alguém... Só para dizer que o Sport, na primeira fase desse campeonato de 86... Não, ao contrário. Não, no final. Não, mas é que a final já tinha eliminado um monte de clubes, né? Dos grupos. Na primeira fase, o Sport foi o terceiro colocado no grupo. Não, tu falou de 86? De 86. Ele não terminou em 28º? Não. No campeonato, como o Facincani explicou, tinha 4 grupos, tinha 80 times. Era mas no geral foi 28º. Não, porque na primeira fase, que teoricamente seria disputada por todo mundo e os piores cairiam, o Sport foi classificado. No final, o Sport acabou em 28º lugar. De 86. De 86. 48 times. Então foi assim, a primeira fase... De 48 times. O último foi o Operário. A primeira fase nos grupos... Piauí, Paysandu. Olha o campeonato. Operário, Piauí, Paysandu, Alecrim, Coritiba, ficou lá embaixo. Tunaluz, o Remo, Sampaio Correia, Fortaleza, Botafogo da Paraíba, Operário de Mato Grosso, Sergipe, Sobradinho, Comercial de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, né? Nacional da Amazônia, etc. E tal. Então, volto a dizer, esse era um campeonato extremamente deficitário. A CBF estava falida e disse, não tenho condições de organizar o campeonato. Os clubes criaram o Clube dos 13 e fizeram um campeonato. E 6 dos 16 primeiros colocados de 86, 6 times não disputaram o tal do campeonato da Copa União. Ou seja, América do Rio, Criciúma, Portuguesa, Inter de Limeira e Joinville. Exatamente. Eu falei 6. Esse era um critério. E Guarani, e Guarani. Esse era um critério técnico que você poderia levar em consideração. Como os clubes resolveram criar o Clube dos 13, que era a elite do futebol, eles entenderam que o ranking da CBF deveria ser levado. Vou dar. Agora você quer que a elite se exploda. Agora Itaquera não pode jogar porque é popular. Agora você quer. Tá vendo que você é incoerente? Eu vou dar a oportunidade. É a única coisa ruim de Itaquera pra mim que eu vou dar a oportunidade. Alguém quer mudar o voto? Alguém foi convencido de algo? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Flavinho quer mudar? Imagina, vocês estão loucos. Flamengo, a Justiça e o Só queria terminar de explicar a Copa União, Benja. Então termina, Facincani. Aquele finalzinho, então. E aí é o seguinte, a primeira fase de 86 do campeonato, para definir essa história de rebaixamento ou não, ela foi com 44 equipes, 4 grupos de 11. Depois teve uma segunda parte da primeira fase, chamada de torneio paralelo, dos grupos E e H, com 36 times divididas em 4 grupos de 9, jogando um turno único. Foi aí, então, que o Botafogo acabou não se classificando. Nessa segunda fase da primeira fase ainda, entendeu? Bom, isso aí vai dar pano pra manga ainda. Vamos ver, vocês podem votar aí. A enquete continua no Twitter até o final do programa. Quem é o verdadeiro campeão brasileiro de 87? Hashtag FSR Flamengo, hashtag FSR Esporte. Mas voltando para 2017, né? Ainda bem, hoje tem defensor à injustiça da Argentina contra o São Paulo pela Copa Defensa Injustiça pela Copa Sul-Americana, direto da Argentina, que se acompanha ao vivo exclusivo só aqui no Fox Sports. Torcida tricolor só